Marcos capítulo 6, dos versículos 30 a 44. Estamos falando sobre o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Marcos 6, de 30 a 44. O título da pregação é O Cuidado que Revela o Pão do Céu. E a palavra do Senhor diz assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco, à parte, no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto, já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em pequenos grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes. Quantos pães? Quantos pães? E quantos peixes? Presta atenção nisso. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. Alguém saiu com fome dali, irmãos? Alguém saiu com fome, irmãos? Saíram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Querido Deus, nós estamos aqui continuando a pregação deste texto. Sabemos que existem tantas coisas para serem ditas aqui, tantas coisas a serem observadas neste feito impressionante aos olhos dos homens. E nós sabemos que por isso a mensagem que é extraída desse texto cabe a nós nessa noite como ensino, como alimento. O Senhor é o pão que desceu do céu. E o Senhor expressa o seu cuidado para conosco, expressou o seu cuidado para com este povo nesse dia. O Senhor Jesus manifestou uma obra milagrosa por compaixão a essas pessoas. E assim nós esperamos que o Senhor manifeste uma obra maravilhosa também por compaixão a nós nesta noite. Nós estamos à tua disposição, ó Espírito Santo. Venha falar conosco, venha nos inspirar e nos revelar a palavra de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Diga amém. Amém. Nós estamos falando sobre o cuidado de Deus. Semana passada nós falamos que o cuidado de Deus nos traz descanso, porque o Senhor Jesus viu os seus discípulos extremamente cansados e daquela missão que Ele havia dado a eles, para que eles pudessem ir anunciar o Evangelho de 2 em 2 nas aldeias à volta de Nazaré. E eles retornam, e o Senhor Jesus vai e os tira para um local, leva-os de barco, atravessam uma pequena parte do lago de Tiberíades para poder chegarem até este
este ponto ali em Betesda, que era como se fosse um gramado, onde não havia cultivo e não havia animais, era como se fosse um espaço grande para pastagem, mas era bastante íngreme também, uma pequena montanha, podemos dizer assim. E ali ele queria separar um tempo com os seus discípulos para ouvi-los, para ensinar-lhes. Mas as pessoas olham para Jesus e veem nele a oportunidade de receberem milagres. E as pessoas carentes em todas as circunstâncias possíveis e imagináveis vão atrás deles. Vão de barco e vão a pé. E aqueles que estavam morando próximos, observando a movimentação de Jesus com os seus discípulos, os reconheceram e perceberam onde eles iam e foram para lá também. Aquele descanso que Jesus queria ter com os discípulos foi meio que impedido. Mas o Senhor coloca no coração daqueles homens que há necessidade de se descansar a sua vida aos pés do Senhor, que a missão que se cumpre é reconhecida do céu, e que o Senhor faz valer este reconhecimento. Eu quero só lembrar você de uma coisa. Muitos irmãos aqui, como esta é uma igreja onde as pessoas caminham há muitos anos, eu sei que pode acontecer em alguém, em alguma mente, em alguma alma, um entristecimento e um desfalecimento da motivação, porque são tantos anos e parece que você não foi reconhecido. Sabe, irmãos, ser reconhecido pelos homens não é ser reconhecido por Deus. Ser reconhecido pelos homens, ser atribuído a você por conta daquilo que você vive na igreja, é um engano. Eu já fui desprezado de muitas formas na minha vida, e não é por isso que eu abri mão da minha missão. Diversas formas. Já fui chamado de menino, já fui chamado de incompetente, já cheguei perto de alcançar algumas coisas que o meu coração humano queria, várias vezes, e foi tirado da minha mão, foi tirado de mim. Qual era o coração de um homem que sente esse tipo de coisa? Vou parar, vou seguir meu próprio caminho, como eu cheguei a dizer, no meu coração ali humano, vou voltar a dar aula de violão, esse negócio não vale a pena, tenho forças para poder trabalhar do meu jeito e ganhar o meu dinheiro, sustentar minha família. E aí o orgulho humano, ele se exalta, como que em uma atitude a revés de tudo aquilo que muitas vezes a religião te faz. A gente não pode esperar as coisas dos homens. A gente não pode confiar que o ser humano, isso não somente na igreja, mas também no teu trabalho, na tua profissão. Quantos de nós já fomos lesados por amigos, pessoas que se diziam ser amigos, que estavam do seu lado, até mesmo parentes. E você deve conhecer histórias de irmãos de carne, de sangue, que se tornaram sócios. Eu não estou falando de coisas que eu sei, eu estou apenas jogando histórias que eu já conheci no meu passado, de histórias de irmãos que se tornaram sócios em alguma empresa e um roubou o outro, e traiu o outro, e foi terrível, e a família se dividiu. E quantas vezes coisas assim têm acontecido, e você vai parar de acreditar em Deus, vai parar de crer, vai parar de manifestar a sua fé. O que o Senhor está nos levantando nesse momento, por conta do esforço dos discípulos, e a comparação, a analogia que eu trago aqui não desanime, porque o esforço que você tem feito na tua vida, para a glória do Senhor, se tudo que você fizer, seja no teu trabalho, seja na tua profissão, seja na sua família, como o apóstolo Paulo orienta, tudo que vocês fizerem, o façais para a glória de Deus. Se você estiver fazendo para a glória de Deus, qualquer coisa que tente te desanimar não terá força o suficiente para isso, porque você não está puxando para você, você está fazendo para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, Deus há de compensar na sua vida todas as injustiças que você sofreu. Essa é a vontade do Senhor. E aí tem uma coisa na igreja que é terrível, que as pessoas inventaram: a questão de uns serem colocados em expressão diferente dos outros. Nós precisamos entender muito bem também, o apóstolo Paulo fala,
que todos somos partes de um corpo. Todos somos diferentes. Então, é importante que nós entendamos que a igreja viva, ela faz acontecer se sentindo parte de um todo. Parte de um todo. Mas entenda e veja qual é a parte desse todo que você é. Nunca diga, eu não sou ninguém, eu não faço a diferença nesse lugar, eu não sou importante aqui. Você faz toda a diferença. É legal esse aspecto do texto que Paulo também ensina, que se um dedo machuca, uma parte pequenininha, aparentemente insignificante do corpo, se machuca, todo o corpo sofre. Nós precisamos chegar a esse entendimento de unidade. Quando todos nós entendermos que podemos ser um em Cristo Jesus, caminharmos na fé, orando uns pelos outros, vendo a necessidade de cada um, cooperando em amor com cada um. Eu sei que ainda tem pessoas que às vezes sentem que não são vistas, mas não espere isso. Você está vindo, mantenha-se vindo, mantenha-se fiel, mantenha-se agindo para a glória do Senhor. Vai continuando a orar, a se consagrar, porque o Senhor já levantou o ministério para você, e é para a glória dEle, e aquilo que você fizer para a glória dEle, vai levantar todo o corpo de uma vez só, porque todos nós vamos caminhar para isso. Esse Senhor Jesus que preparou, e que nos mostrou que a missão carecia, era necessário haver um descanso, e nesse momento de descanso eu quero te dizer, acalma o teu coração, descansa no Senhor, faz o bem. Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E uma das coisas na sequência diz que Ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia, irmão. Então existem coisas importantes da parte de Deus que são para nós garantia de que você não está vivendo à toa, que o teu trabalho no reino de Deus não é vão. O Senhor teve compaixão desse povo, e foi a compaixão de Jesus que manifestou a necessidade dele abençoar essas pessoas, de ensinar-lhes, de cuidar deles. O Senhor está cuidando de nós hoje. Essa é uma noite do cuidado de Deus sobre a sua vida. Glorifique a Deus por isso. Você não passa desapercebido aos olhares do Senhor. Ele sabe exatamente o que você precisa, sabe exatamente onde é que dói, e é ali onde dói que o Senhor está colocando a mão nesse momento e curando a tua vida. Creia nisso. Saiba que a poderosa mão de Deus não está encolhida, que não possa abençoar, e os seus ouvidos não estão tapados, que não possa ouvir o teu clamor, o clamor do seu povo. Essa é uma noite onde o Senhor está nos dizendo isso. Confia no Senhor, e Ele tem cuidado de você. Confia no Senhor, que Ele tem cuidado de você. Aleluia, aleluia. Os versículos 35 e 36 de Marcos 6 diz assim: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aqui nós vamos entender que o cuidado de Deus nos ensina a enxergar uma oportunidade. Às vezes as situações estão a revés, estão contra nós, o vento é contrário, a dificuldade é grande, mas na dificuldade Deus quer que você enxergue a oportunidade. Na dificuldade. Eu não sei se eu vou contar direito essa história, Wesley. Se for qualquer coisa você me corrija, tá? Teve um ano que você me disse que lá na plantação dos tomates teve chuva, acho que foi uma coisa assim, e que caiu chuva em volta, e sobre onde vocês estavam plantados parece que não aconteceu nada com os tomates de vocês, é isso? Eu contei errado, eu sei, mas acho que a essência da coisa foi isso, né? Imagina só, irmãos, eu não tenho ideia de quanto que se tem que investir para poder fazer um plantio de tomate, mas não deve ser pouca coisa. Se quiser dailão, está aqui no bolso, acho que não serve, é muita coisa. Por quê? Porque é um patrimônio, é um investimento, é um trabalho, tudo bem, como se fosse uma empresa.
Cada vez que você vai, cada ano que você passa, você está na dependência de Deus. E me lembra muito os tempos antigos, porque os antigos dessa época aqui, eles confiavam muito na oração, no poder de Deus, para poder abençoar o plantio da terra, que era de onde eles tiravam seu sustento. Quando Wesley me contou isso faz uns 2 anos, mais ou menos, que choveu e chove sobre a plantação de tomate, destrói tudo, conforme o poder da chuva, conforme o peso daquilo que vem, e aquilo é prejuízo. E quando ele me contou que o Senhor havia protegido aquele lugar deles, eu falei, meu Deus, isto é um poderoso milagre. E isso não somente porque o Senhor ama o Wesley mais do que ama todos nós, mas em cada momento, e eu comecei a refletir sobre isso, que o Senhor ama o Wesley, ama a Alessandra, ama a família deles, Carlão, Marli, mas ama também o Rogério, a Aline, ama também a Ângela, o Wilson, ama também cada um de nós. Cada um de nós. Ama todos nós nas coisas que nós fazemos. Quando você vende o seu produto, quando você negocia o seu trabalho, quando você acorda de manhã e coloca o seu trabalho nas mãos do Senhor, pastor, ainda que eu seja empregado, que vou lá, pico o meu cartão, assino o meu ponto, sim, o Senhor está cuidando daquele lugar, por quê, irmão? Porque tem um monte de gente indo embora, porque no meio da crise tem um monte de gente sofrendo, tem um monte de gente, muitas famílias que estão padecendo e perecendo, mas onde é que o Senhor resolveu proteger? Na sua casa. Onde é que o Senhor resolveu colocar a mão? Na sua casa, Rubinho. Onde é que o Senhor resolveu colocar a sua mão para abençoar? Na sua vida. E por quê? Porque você merece como pessoa? Não, porque Ele te ama. E porque Ele vai fazer para acontecer na sua vida, vai servir para a glória do nome de Deus. Porque à sua volta tem muita gente que é descrente, tem muitas pessoas que não conhecem o Senhor, tem muitas pessoas que não sabem a sua fé, tem muitas pessoas que vê você trabalhando, indo e vindo, rindo, conversando, brincando, ou às vezes nervoso, mas não sabe que de fato você é fiel a Deus. Mas quando eles veem uma coisa dessa acontecer, eles falam assim, mas por que ele? E nessa do porquê ele, é o cuidado de Deus, ensinando você a aproveitar aquela oportunidade de dizer, eu vou te explicar por quê. Sabe por quê? Porque um dia, na minha vida, eu descobri que tem um Deus todo-poderoso, eterno nos céus, que cuida daqueles que vivem para Ele. Apesar de nós vivermos as dificuldades, as lutas, enfrentarmos as tempestades, mas o Senhor tem tanto cuidado de nós, que no meio de uma tempestade de pedra, onde está destruindo tudo, o Senhor resolveu, por Ele próprio, derramar sua misericórdia sobre a minha vida, e a minha plantação ficou ilesa, e a minha vida ficou ilesa, e o meu trabalho ficou ileso. Todo mundo, a lista dos que estavam sendo mandados embora, indo para o RH, dos amigos que sentam do meu lado, trabalham junto comigo, mas eu não fui, e tem gente melhor do que eu, que foi mandado embora, e eu não fui. Por quê? Porque Deus resolveu me abençoar. Então eu vou aproveitar a oportunidade para contar isso. Não esqueçamos, irmãos, que esses homens que estavam aqui, com Jesus neste momento, viveram há pouco uma experiência de fé incrível, onde eles oravam e pessoas eram curadas, libertavam pessoas endemoniadas, anunciaram o reino de Deus. Jesus mandou eles fazerem isso, ungir com óleo e pregar o arrependimento, e eles fizeram. Mas esses homens mesmo não perceberam a oportunidade. Por quê? Porque só de homens, tinha 5.000. Imagine a multidão que estava espalhada naquela grama. E eu já falei para vocês na semana passada que John MacArthur, grande pregador, teólogo dos nossos tempos, contemporâneo, ele disse que certamente haviam pelo menos 20.000 pessoas ali, entre mulheres, crianças e homens. 20.000 pessoas. E Jesus
fala para os discípulos: o que vocês têm aqui? Eu não vou mandar eles embora não. O que vocês têm aí na mão? E procuraram, tinha um garoto lá, o único precavido, devia comer para burro, né? Garoto em fase de crescimento. E olha, engraçado que os textos bíblicos apontam, esse texto que a gente está lendo aqui, irmãos, um dado interessante, é o único texto dos evangelhos que aparece de Mateus a João. Esse. Então, se você quiser ver os pormenores, ele vai aparecer em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Tem outros detalhes que os outros contam também, nos evangelhos sinóticos e em João, que não é sinótico, mas ele também aponta para esse fato tão importante, de tamanha importância, que esse milagre teve. E eles encontraram realmente um garoto, um adolescente aí, de uns 17 anos, que tinha 5 pães e 2 peixes para ele comer. Quando pegaram dele, ele falou: lá se foi meu lanchinho. Já era. Jesus, hein? Eu esperava mais de você, hein? Foi pegar o meu lanchinho, hein? Mamãe sabia que eu ia vir para cá, me deu pão, porque era longe, para eu poder receber o meu milagre. É o meu milagre aí, o Senhor tomou meu pão e meus peixes. Foi embora a minha esperança. Mal sabia ele o que Jesus ia fazer com aquilo, hein? Senta todo mundo. Vai sentando 50, 100, vai sentando. 20 mil, vai sentando. Você acha que foi fácil? Não foi. Quando a gente entregava a Santa Ceia aqui, e era de bandeja, já demorava, imagina lá 20 mil. Vai organizando, os discípulos organizando, senta, 50, 100, vai organizando, espalhando o povo pela relva verde. E isso também é um ponto teológico interessante para se observar. Relva verde só tem na primavera. Então era primavera, tá? Aquele povão sentado lá, sentado esperando, com fome. Imagine o último da fila, o último grupo. Mandaram sentar. Por quê? Vou não. Vou sujar minha roupa. Senta aí. Por quê? Ele nem está enxergando Jesus. De 20 mil pessoas de distância, irmão. Eu estou falando com o microfone aqui para 200. Imagine Jesus sem microfone, para poder dar uma ordem para 20 mil. E Jesus lá, onde ele estava, ele faz a seguinte oração: Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Que significa, em hebraico: louvado sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que providencia o pão da terra. Aí eu volto para a minha mesa. Eu ainda vou decorar esse negócio em hebraico. Eu vou falar lá na hora do almoço. Irmãos, essa prece que Jesus pronunciou, ela já era usada há mais de 2000 anos antes dele. Era uma prece de agradecimento. Ele pega o pão, ergue os olhos aos céus e os peixes. Louvado sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que providencias o pão da terra. Isso é reconhecimento, Vitor. É reconhecimento, Carlinhos. Viu, Tainá? É o Senhor sendo reconhecido pela boca de quem recebeu o pão. E Jesus faz isso. Tem gente que nem ouviu. Tem gente que estava lá no fim da fila dos 20 mil, que nem soube, só viu um homem em pé, talvez bem lá no fundo, segurando alguma coisa, nem sabe o que aconteceu. Jesus deu para os seus discípulos e falou para eles: repartam com o povo. Pega pão, tem pão. Pega pão, põe pão, tem pão. Pega pão, põe pão, tem pão. Não acaba pão. Pega pão, põe pão, tem pão. Pega pão, mais pão, ainda tem. Pega pão e enche um cesto e leva. E enche 2 cestos e leva. E enche 3 cestos e leva. Pega pão, põe pão, tem pão. Pega peixe, corta o peixe, é rabo do peixe, é cabeça do peixe. Esses peixes, eles eram salgados,
para eles não perecerem. Eles eram conservados no sal, era sequinho, viu, irmão? Não era peixe grande não, era peixe pequenininho. E os pães eram pães de cevada. Por quê? Porque esse menino era pobre. Porque os ricos, os mais abastados que tinham dinheiro para ter pão de trigo, e a Bíblia fala que era um pão de cevada, ou seja, era outra espécie de pão, era um pãozinho mais simples, mais pobre, do tamanhozinho assim, de um pão francês. Ele pega o pão, ele distribuiu o pão, pegou o peixe seco, salgado para todo mundo. Quem tinha água bebia para poder dessalgar na boca, para poder misturar aquilo, e o povo ia comendo. Mas meu Deus do céu, de onde está vindo tanto pão? De onde está vindo tanto peixe? Quando o Senhor, escute isso, quando o Senhor se propõe a cuidar de você, Ele não está interessado até que você saiba de onde veio o milagre. Ele quer cuidar de você, Ele quer socorrer você, Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer colocar pão e peixe na tua mão, Ele quer fazer um milagre, ainda que depois você venha a descobrir que aquele livramento foi Deus que ocasionou na sua vida, que aquela cura foi Deus que fez na sua vida, que aquela provisão foi Deus que fez, que aquela chuva foi Deus que derramou, aquela bênção foi Ele que fez. Não interessa se naquele momento você está sabendo ou não, você não sabe quando você está andando, mas tem uma esposa orando por você, marido. Você não sabe quando você está enfrentando dificuldades, tem um pai, uma mãe orando por você, filho, tem uma vovó de joelhos orando por você na sua viagem, cuidando de você, protegendo você. O milagre do pão já aconteceu das mãos do Senhor, mas ele chega a você, mesmo que você nem saiba que tem alguém orando, que tem alguém te abençoando. Assim que Deus faz o seu milagre na nossa vida todos os dias. Nós acordamos, nós vivemos, nós trabalhamos, nós dormimos e sabemos que o Senhor fez, porque Ele cuidou de nós, Ele cuidou de nós, Ele cuidou de nós. Foi Ele que cuidou de nós. Quando o Senhor resolve abençoar, quando o Senhor resolve abençoar, Ele faz. Ele tem cuidado de nós. Aproveite a oportunidade para entender que o zelo de Deus está sobre a mesa. Aceite que o zelo de Deus está sobre a mesa, que a mão de Deus está cuidando de nós. Aleluia, aleluia. Ainda que os recursos sejam extremamente escassos e o desafio seja gigantesco, sejamos sensíveis e confiantes diante do Senhor. Olhe para o que você tem e agradeça. Ah, mas não é o que eu queria, não é do jeito que eu queria. O momento é agora de aprendermos aquilo que o Senhor faz com aquilo que nós temos. Não é o melhor carro, não é a melhor casa, não é o melhor emprego, não é o melhor curso. Aprenda a dar glórias a Deus por aquilo que você tem, porque o Senhor vai multiplicar isso que você tem, para que você chegue lá depois. Ele vai abençoar tudo que você tem hoje, para que você chegue lá depois, em nome de Jesus. O cuidado de Deus revela que Deus já está abençoando tudo que está sobre a tua mesa. Aleluia. Tente tirar a atenção desse barulhinho, eles vão resolver isso. Eu quero orar com você hoje, nesse momento. Eu sei que Deus tem cuidado de nós. Esses anos todos Deus tem cuidado de nós. Cada homem, cada mulher tem a sua história de vida. Cada pessoa aqui tem uma história na sua família. E eu levo isso com muita seriedade, irmãos. Eu não posso deixar de perceber que a história de cada um tem valor. Porque tem. Talvez eu não conheça a história de todos os irmãos, mas eu entendo que a sua história tem valor. Eu trago aqui uma história de lutas, uma história de dificuldades. Eu sei que você muitas vezes traz também, mas Deus não vai de forma alguma desprezar essa história. Sabe por quê? Porque Ele faz parte dessa história na sua vida.